Olá, sou a professora Juliana Bezerra. Nesse momento, nós estaremos estudando mitos e verdades sobre as línguas de sinais e a pessoa com surdez. E o que é um mito? Você sabe? Podemos entender mitos como falsas ideias, visões ingênuas ou distorcidas da realidade. Ao longo dos anos, muitos mitos em torno da pessoa com surdez e da língua de sinais foram construídos, porém muitas dessas visões são equivocadas. Nesse momento, para auxiliar na nossa dinâmica, vou estar fazendo algumas perguntas, algumas questões que você já deve ter visualizado lá no material teórico. Então vamos lá. Surdo, surdo-mudo ou deficiente auditivo? Qual o termo correto para nos referirmos a este grupo? Todos os surdos realizam leitura labial? As línguas de sinais, elas são universais? Língua de sinais ou linguagem de sinais? As línguas de sinais são baseadas nas línguas orais? Então vamos, nesse momento, discutir cada uma dessas questões e eu convido você a tentar respondê-las comigo. Vamos para a primeira? Primeiro, nós precisamos entender, conceituar o que é ser surdo e o que é ser deficiente auditivo. Conforme o decreto 5626 de 2005, surdo é o indivíduo que tem uma perda auditiva bilateral acima de 41 decibéis. E o deficiente auditivo também possui uma perda auditiva bilateral acima de 41 decibéis. Observem que as questões aqui em relação à perda auditiva são equivalentes. Então, qual é a diferença? Os surdos são usuários de uma língua de sinais. E o deficiente auditivo utiliza uma língua oral auditiva ou não possui um sistema linguístico estabelecido. Então, fica bem claro aqui a diferença entre ser surdo e ser deficiente auditivo. O surdo utiliza uma língua de sinais, enquanto o deficiente auditivo pode usar língua portuguesa ou qualquer outro sistema linguístico oral auditivo. E o surdo-mudo? O termo surdo-mudo não aparece em nenhum momento na legislação. Surdo-mudo é um indivíduo que possui uma deficiência auditiva e outra no aparelho fonador. Muitos surdos não são oralizados, ou seja, não falam, porém emitem sons. É considerado mudo apenas o indivíduo que não emite som algum. Então, esqueça esse termo surdo-mudo, porque o surdo-mudo é aquele que possui duas deficiências, uma no aparelho auditivo e outra no aparelho fonador. A maior parte dos surdos são apenas surdos. O seu aparelho fonador ele é preservado, como o seu e como o meu. Por que eles não falam? Muitos deles não falam. Porque a leitura e a oralização, leitura labial e a oralização demanda treino, principalmente para os casos congênitos. Então vamos lá para a nossa pergunta. Surdo, surdo-mudo ou deficiente auditivo? Qual o termo correto para nos referirmos a este grupo? Você está aprendendo Libras para se comunicar com qual desses três? Exatamente, se você respondeu surdo, este é o termo correto e este é o termo que nós vamos usar durante toda a nossa disciplina e o termo que também você deve ter a tranquilidade de usar. Alguns surdos desenvolvem essa habilidade devido a treinamentos por anos a fio com fonoaudiólogos. Outros surdos que perderam a audição tardiamente também apresentam uma facilidade para a leitura labial. Ou seja, a leitura labial, ela na verdade, algumas pessoas acreditam que todos os surdos realizam. Porque ele é surdo, ele lê lábios. E não é bem assim. Alguns surdos desenvolveram essa habilidade, já outros não. Mas lembrando, mesmo que ele não leia lábios, não seja oralizado, ele não é mudo. Mudo é aquele que não emite som algum, que não é o caso dos surdos. Porém, para aqueles que utilizam a leitura labial, a articulação dela deve ser natural. O que é isso? Algumas pessoas, quando vão conversar com surdos oralizados, mudam a articulação da boca, dos lábios, para tentar ajudar o surdo. Oi, tudo bem? Isso, na verdade, atrapalha.
Se você tiver contato com um surdo oralizado que realize leitura labial, ela deve ser natural. Fale normalmente, porque isso realmente vai ajudá-lo a compreender. Não tente mudar a articulação da sua fala. Então, repetindo a pergunta, todos os surdos realizam a leitura labial? Não. Apenas alguns surdos desenvolvem essa habilidade. Não podemos esquecer que toda língua é cultural, possui íntima relação com a história de seu país e comunidade. Língua brasileira de sinais, ou seja, aqui no Brasil nós temos uma língua, que é a língua brasileira de sinais. Se você for para um outro país, ou um surdo for para um outro país, lá ele vai encontrar uma língua de sinais muito diferente da nossa língua. A língua de sinais, que possui uma correspondência mais próxima da nossa Libras, né, da nossa língua brasileira de sinais, é a língua francesa de sinais, porque foram surdos da França que ajudaram a sistematizar a nossa língua. Porém, se você for para países próximos aqui, Argentina, né, Equador, Paraguai, são sinais totalmente distintos. Por quê? Lembrando que a língua é cultural. Um exemplo disso, como você cumprimenta alguém aqui no Brasil? Pode ser com um aperto de mão, pode ser com um abraço. Como podemos dizer um japonês cumprimenta? É um sinal muito simples que nós já não podemos universalizar. Então, a língua de sinais ela não é universal. Cada país possui uma língua de sinais diferente. Houve uma tentativa de universalização da língua de sinais, que é o gestuno. Porém, o gestuno atualmente não é muito utilizado. Na verdade, ele não é utilizado por quê? Porque ele não atende, na verdade, às necessidades comunicativas, muitas vezes, da pessoa com surdez. E ainda existem variações regionais dentro de um mesmo país. O que é isso? Você está aqui cursando língua brasileira de sinais. Porém, alguns sinais podem diferir um pouco de estado para estado, e isso é normal. Assim como na língua portuguesa, um pode falar mandioca, outro fala macaxeira. Em língua de sinais, alguns sinais modificam-se também. Porém, você pode conversar tranquilamente com surdos de qualquer parte do nosso país. Repetindo a pergunta, a língua de sinais é universal? Não, cada país possui uma língua de sinais diferente. Segundo a Lei de Libras 10.436 de 2002, em seu artigo 1º, é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associados. Hoje, a Libras é reconhecida como a segunda língua oficial do nosso país. Ou seja, se nós temos uma língua, né, oficial, que é a língua portuguesa, nós não poderíamos ter uma segunda linguagem. Libras é uma língua, ela possui status linguísticos, parâmetros, regras gramaticais, certo? Então, Libras não é apenas uma forma de expressão e comunicação, não, ela é uma língua, como qualquer outra. Porém, a Libras é uma língua que possui um canal visual gestual. A língua portuguesa possui um canal oral auditivo. São canais diferentes, portanto, são línguas diferentes, certo? Mas Libras é uma língua, certo? Aqui no Brasil, as pessoas fluentes em Libras podem ser considerados bilíngues. Por quê? Sabem língua portuguesa e uma língua de sinais, no caso, a Libras. Vamos para a nossa pergunta? Língua de sinais ou linguagem de sinais? Termo correto, então, língua brasileira de sinais. Pense em uma coisa, nós estamos no Brasil, como já disse, são duas línguas vigentes, língua portuguesa e língua de sinais. Pensando nisso, será que a língua de sinais, ela sofreu influência da língua oral? Será que ela está baseada na língua oral? Vamos ver? A língua de sinais possui um canal visual gestual. A língua portuguesa possui um canal oral auditivo. Sendo assim, são totalmente diferentes. É um equívoco pensar que a Libras é a sinalização da língua portuguesa. Ou seja, a língua de sinais ela é totalmente distinta da língua portuguesa.
Algumas pessoas pensam que a língua de sinais é a sinalização da língua portuguesa, ou é a língua portuguesa nas mãos dos surdos. Na verdade, não é assim, são línguas totalmente distintas, com parâmetros, regras gramaticais totalmente distintos. A língua de sinais, como eu disse, tem um canal visual gestual. Língua portuguesa, um canal oral auditivo. A língua de sinais não está baseada em cima da língua portuguesa, mesmo porque, se fosse assim, nós estaríamos fazendo um português sinalizado. Você não faria nem língua de sinais, nem língua portuguesa, certo? São línguas com parâmetros diferentes que devem ser utilizadas de formas distintas. Então, repetindo, as línguas de sinais são baseadas nas línguas orais? Não. A Libras possui um canal comunicativo distinto da língua portuguesa. Nós trouxemos algumas destas questões para que você tenha uma compreensão melhor em relação a quem é o surdo, o que é a língua de sinais. Sei que muitos paradigmas podem ter sido quebrados em relação à pessoa com surdez. E esse era realmente o nosso objetivo, esse é o nosso objetivo, a quebra de paradigmas para que você tenha uma nova concepção referente à comunidade surda, referente a essa língua tão linda, né, que é a língua de sinais. E a partir dessa nova concepção, uma nova atitude, uma atitude bilíngue frente à comunidade surda. Uma atitude, na verdade, de respeito, conhecimento e interesse pela causa surda, pela língua de sinais e os seus detentores. Foi um prazer estar com vocês. Vou me despedindo por aqui. Muito obrigado e até a próxima.